Ok, já estamos online aí via Facebook. A paz do Senhor para todos. Estamos aqui com a classe dos juniores. Por enquanto, estamos juntos 9, 10 e 11, 12. Todos são bem-vindos. Professora Rafaela, domingo passado, falou sobre a armadura de Deus. E dentro desse tema, nós falamos da ciência. Entrou no assunto da ciência por causa da questão do coronavírus, que a gente estava vendo assim, que nada resolvia o problema. A ciência não está conseguindo resolver o problema, cada hora é uma medicação, cada um acha que tem que ser de um jeito o tratamento. O dinheiro também não resolve, porque nem com dinheiro se compra respirador, né? E a política também não estão conseguindo chegar num acordo. Então, a gente viu que Deus estava, né, no controle disso e que a gente tinha que orar e a gente tinha que usar o escudo da fé, o capacete da salvação, para ficar firme diante dessa batalha. E daí a gente fez um desafio, todo domingo nós fazemos um desafio, e o desafio para hoje, né, nós vamos começar pelo desafio, foi achar na Bíblia onde que Deus revelou o avião 400 anos antes de Cristo. Quem achou, depois fala, porque vai valer maná, né? E quem trouxesse uma pesquisa da ciência comprovando a Bíblia. E aí surgiu a ideia da gente convidar o pastor Dovin para falar de Bíblia e ciência, né? Para a gente, tá? Então, eu vou começar por essa parte, e aí eu vou passar para a Rafaela fazer essa parte do desafio, Rafaela, tá certo? E eu anoto quem trouxe. Priscila também pode me ajudar a anotar. Paz do Senhor para todos. E aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? Queria saber quem é que trouxe o desafio, né? Que a gente combinou, a gente até colocou lá no grupo, né? De falar ou uma parte, ou de falar onde é que está a parte que fala do avião na Bíblia, né? Ou algum tema, né? Que fale sobre a Bíblia e a ciência. Alguém trouxe? Eu! Então, tá certo. Então, primeiro o Lemuel, tá bom? Depois o Benjamin. Tá. Eu trouxe o que Deus revelou o avião para Isaías e também teve em Oséias. Está escrito em Isaías 60, versículo 8. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as íris esperam em mim, à frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Muito bem. Tia. Parabéns, Lemuel. Agora o Benjamin. Eu trouxe aqui, ó. Isaías capítulo 60, versículo 8. Tia. Na Bíblia. Que navios são esses que vêm deslizando como nuvens, como pombas voltando para o pombal? Muito bem. Alguém mais? Também achei aqui. Eu. Bárbara. Mesma coisa. Só fala pra gente memorizar. Isaías 60, versículo 8. Muito bem. Alguém mais Eu trouxe? Stephanie? Eu também trouxe a mesma coisa. Isaías 60, verso 8. Muito bem, parabéns, os que trouxeram. Mais alguém quer falar? Não? Tá certo. A tia Priscila, ela está anotando, né, tia Priscila, quem falou, né, para poder depois contabilizar os manás.
Agora eu passo a palavra para a tia Suzane. Tem algum convidado, algum amigo convidado na sala? Que eu estou vendo os nomes assim, eu não estou... Tem alguém que foi convidado de alguém? Só levanta a mão assim, ó, para a gente saber. Ana Beatriz. Ana Beatriz? Ana Beatriz é aluna nossa, Ana. Sim, mas eu convidei uma amiga, Ah, é? Quem? a Isabelle. Sim, Isabelle. Muito bem, Isabelle. Seja bem-vinda, viu? Tem mais algum convidado? Bom, gente, vocês viram que a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável, né, de conhecimento. Então, assim, tudo que a gente precisa saber da nossa vida, toda dúvida que a gente tiver sobre qualquer assunto, quando a gente vai para a Bíblia, a gente acha, né? E hoje eu não quero tomar o tempo, né? Mas eu vou passar para o pastor Dovin. Ele é pastor, ele é cientista, né? E ele tem uma palestra muito interessante sobre a Bíblia e a ciência. E eu já vou passar para ele. Quero fazer uma oração para começar. Vou pedir para Mateus, nosso professor Mateus Mendelssohn, fazer essa oração, Mateus, tá? Viu? Você ora e nós Amém. vamos passar para o pastor. O pastor Dovin, ele é de Natal, da Igreja Assembleia de Deus Paz e Vida, é? A de Paz, né? E está aqui, olha que coisa maravilhosa, né? Tem sido esse tempo de pandemia, porque a igreja abriu as suas portas. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esta manhã, Senhor, por mais este momento que estamos tendo a oportunidade de estar falando sobre Ti, Senhor. Nós pedimos, prepara nossos corações, Senhor, para que a Tua palavra entre aqui e que gere frutos, Senhor. Dê sabedoria ao pastor, Senhor, dê entendimento a cada um de nós que estaremos ouvindo, Senhor, e nos abençoe, Senhor. Nos dê entendimento sobre o que o Senhor quer com cada um de nós, com cada uma dessas palavras, Senhor. Seja conosco, Senhor, e nos abençoe e nos use desde já. Em nome de Jesus. Amém. 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 Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês levantam a mão, tá certo? Para poder fazer e deixa os microfones desligados, tá? Lemuel, você desliga teu microfone, tá bom? Porque a gente vai... Se ficar todo mundo com o microfone fechado, a gente ouve melhor quem está falando, tá certo? Pronto, pastor Dovin. Tá. Se puder colocar, irmã Suzane, aquela parte que fala, o arquivo que diz assim, realmente fascinante, por gentileza. Tá, é o irmão Vinícius que está com esse controle. Aí, Vinícius, depois a gente entra na palestra em si, mas eu queria mostrar umas imagens aí para a turma. O arquivo é realmente fascinante. Ok. Pode passar. Não deu certo. Ok, então eu vou mostrar para vocês aí Geralmente eu começo essa palestra mostrando aí o tamanho dos planetas. Se vocês observarem, tem Plutão aí. Plutão não é mais considerado planeta, né? Mas ele vai ficar aí como a imagem dele só para a gente ter uma referência. Então, as cores são reais e as proporções, os tamanhos aí, as proporções são reais dos planetas, né? Então, você vê que a Terra é um planeta grande, realmente,
para caber mais de 7 bilhões de pessoas aí dentro, e ainda tem muita área aí que a gente não utiliza, então a Terra realmente é um planeta bem grande, né? Então memorizem aí o tamanho da Terra. Eu pediria que fosse passado o próximo slide, por gentileza. Então a gente já vê a Terra aí na frente de Urano, ela é um planeta nanico, né? Urano é muito maior. E Plutão, que não é mais considerado planeta, já está bem pequenininho aí. Agora, a Terra na frente de Júpiter, Júpiter é um bruta de um planeta. Júpiter, não é à toa que ele foi colocado na posição em que ele está, porque ele é como se fosse o irmão mais velho, aquele irmão que protege o irmão mais novo, né, das confusões. Para vocês terem uma ideia, 95% dos asteroides que poderiam colidir com a Terra, o fato de Júpiter ter uma gravidade muito maior, ele absorve essa pancadaria e assim a Terra fica mais livre. Por isso que eu brinco dizendo que ele é o irmão mais velho, né? Então, 95% dos asteroides ele puxa para ele lá. Papai do Céu, quando fez isso, ele fez sabendo o que estava fazendo. Então, eu gostaria que vocês memorizassem a posição da Terra e a proporção dela com relação a Júpiter, tá? Pode passar, próximo slide. Ok. Aí está a Terra, bem pequenininha, Plutão, mal dá para ver aí, né? Ocupa quase que um pixel aí. E Júpiter, que é um bruta de um planeta, fica um nanico na frente do Sol. O Sol, sim, é um astro gigantesco, né? Muito massivo. E a Terra começou a ficar complicada aí, né? A situação dela na frente do Sol, ela é muito pequenininha, né? Então, eu gostaria que vocês memorizassem o tamanho de Júpiter e o tamanho do Sol, a proporção aí. E fosse passar do próximo slide. Mais um. Aí está o Sol. Júpiter, ele está tão pequenininho aí que ele ocupa um pixel da tela. A Terra não dá para ver aí. Aí eu fico perguntando para vocês, imagine que lá naquela Terra tem uma cidade lá chamada Brasília, e tem uma casa lá que é a tua casa, e dentro daquela casa tem um pontinho que é você, né? Ficou meio complicado a tua situação aí, né? Agora, na frente do Sol e na frente de outras estrelas. Então, o Sol, quando é comparado com Sirius, com Apólogos, ou então com a Arcturus, o Sol fica um nanico na frente de Arcturus. Arcturus, sim, é uma bruta de uma estrela, uma mega estrela gigantesca, né? Deixou o Sol quase nada aí na frente. Tem estrelas maiores do que Arcturus? Eu gostaria que vocês memorizassem o tamanho de Arcturus, que fosse passado o próximo slide. Vocês observaram onde é que está Arcturus aí na tela agora? Bem pequenininho. O Sol ocupa um pixel da tela. A Júpiter não dá para ver aí. A Terra muito pior. E quando você compara o Sol com Betelgeuse ou com Antares, Antares, sim, é uma bruta de uma estrela, né? O Sol ficou infinitamente pequeno na frente de Antares. E se você me perguntar, Antares é a maior estrela que existe? Não. Tem estrelas maiores do que Antares. Aí eu pergunto, para que tem um negócio desse tamanho e tantas estrelas dessas por aí? Põe na sua cabeça, essa estrela é sua. Papai do Céu fez tudo isso aí para você. Isso aí faz parte da nossa herança. Tá bom, queridos? Essas estrelas são nossas, são do reino dele, do reino de Deus. E foi Papai do Céu que fez para você, viu? Ache bom e goste disso. Ok, queridos, vamos passar agora para entrar no slide. Brasília ficou pequenininho ali na frente de Antares. Pode colocar lá a palestra agora. Ok, então a gente vai falar sobre a Bíblia e a ciência, né? Dolvinho, meu nome. Sou engenheiro da aeronáutica. A gente desenvolve alguns trabalhos por lá, também em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ok? E a gente vai falar sobre a Bíblia e a ciência porque as pessoas começaram a separar a ciência de Deus. É um verdadeiro absurdo, porque vocês vão ver que a ciência é dele. Então, esse engano de querer separar a ciência de Deus é uma estratégia do inimigo, né, para querer bagunçar com a coisa, mas vocês vão ver que
tudo que Deus fez foi com ciência, a ciência é dele, não tem como separar. É igual a pegar a música de Beethoven e separar, dizer que Beethoven nunca existiu. Isso não faz sentido. Foi ele quem compôs. A música não é Beethoven, assim como o universo não é Deus. O universo foi criado por ele. E então vamos lá. Pode colocar a transparência seguinte aí. Daniel, ele falava de um tempo que aconteceria aqui na Terra, onde um fenômeno aconteceria. Então, lá em Daniel 12, diz assim: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Então, vai chegar uma data, né, chamada de fim do tempo. Ele diz que muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Ao longo dos anos, a ciência vem sendo somada, mas ultimamente a tecnologia muda a cada 5 anos. Então, a ciência não está mais naquele processo de soma. A gente está vivendo num tempo em que a ciência se multiplica. Quem diria hoje que um celular, comparado com os celulares de 15 anos atrás, que hoje você teria um computador ali com altíssimo poder de potencial, né, de programação, de tratamento de dados, você teria um negócio desse no bolso. Uma tela em que você pudesse enxergar uma foto em alta definição era uma coisa impossível para os primeiros celulares que surgiram, né? Então, hoje a gente está, em poucos anos, viu um crescimento gigantesco da tecnologia nos equipamentos. Então, parece que o tempo em que Daniel a que Daniel se referia, é esta época que nós estamos vivendo. Todo cientista, ele afirma que a gente está vivendo um período de multiplicação de ciência. Então, o que é que Daniel falou a respeito do nosso tempo? Interessante, né? Então, vamos lá, e a gente vai falar aqui algumas coisas sobre uma ciência. Eu costumava fazer uma brincadeirinha assim, tipo uma aposta, né? A falsa ciência e a Bíblia. Vamos ver quem tem razão. Porque a ciência, ela é de Deus, mas existe uma coisa chamada falsa ciência. Essa não é de Deus, não, viu? E nem se sustenta. Vamos lá, pode passar. Globo terrestre. Parece uma brincadeira a gente hoje falar que tem o globo terrestre, mas só que antigamente o que era, e a ciência dizia que era o planeta Terra. Olha, queridos, vocês que são jovens aí, a ciência não é uma lei, uma coisa absoluta. O que é a ciência? É um conjunto de conhecimentos que a gente absorveu ou por análise, ou indo lá e fazendo as medições. Então, este conjunto de informações a gente chama de ciência. Vocês concordam comigo que o conjunto de informações pode ter coisa errada lá? Sim, pode. Eles não diziam, a ciência não dizia que a Terra era o centro do universo antigamente? E eu pergunto, a Terra é o centro do universo? Não. Então, a ciência, ou seja, o conjunto de informações que eles tinham, estava errada. O conjunto estava errado. Então, ciência não é um negócio que é tipo uma lei, não, viu? Porque a mídia quer impor isso para você. Não, os cientistas dizem, tem tantos cientistas falando besteira por aí que não se sustenta. Então, vamos falar sobre o globo terrestre. Pode passar. Ok, essa foto aí foi do Tyrus, é uma foto a propósito, em preto e branco, a imagem ruim para chuchu. Qualquer celular hoje tem uma imagem muitas vezes melhor do que isso, mas isso aqui foi em 60 e foi a primeira vez que um satélite, em órbita, claro, né, mandou uma fotografia da Terra. E quando a imagem chegou, é lógico, todo mundo já sabia disso nessa época, né? Viram que a Terra era realmente redonda, mas a ciência já sabia que ela era. Mas se vocês forem atrás da ciência, o que era que os cientistas diziam? Diziam que a Terra era um prato e esse prato ele ficava no ar, mas ele não ficava flutuando, ele tinha debaixo dele 5 colunas, e eu não sei, essas colunas eram fincadas em cima de quê? Para sustentar a Terra, né? Mas era o que a ciência dizia, que a Terra ela era suspensa e tinha 5 colunas embaixo para dar sustentação para ela, e que a Terra era como um prato. Ora, a ciência divulgando isso, o que era o medo dos navegadores daquela época? Os caras que andavam naquelas caravelas. Meu amigo, o medo era de navegando durante o dia, não, que eles estavam vendo, né? O medo era de navegar durante a noite
e chegar na borda do prato. Por quê? O medo era de cair lá. Porque era o que a ciência dizia. Eu pergunto, a ciência estava certa? Não, rapaz. A ciência não estava certa. O conjunto de conhecimentos estava errado, né? Então, pode passar, o próximo slide. Essas são imagens... essa imagem aí, ela é real, né? Foi uma fotografia. Quando fizeram a primeira volta em torno da Lua, eles não aterrissaram aí, foi simplesmente o contorno que eles fizeram na primeira missão lá, e foram homens lá e contornaram. Quando ele fez um contorno e tiraram essa fotografia, ficou famosíssima na época, né? Porque a Terra era uma bola azul, né? Então ficou lindo isso daí, foi famoso demais. Essa superfície aí é a superfície da Lua, né? E lá a Terra com as cores reais dela. Bom, aí eu pergunto, isso aí é redondo ou não é? Hoje é fácil a gente falar sobre isso, né? Porque todo mundo sabe, mas antigamente, se você fosse dizer que ela era redonda, era capaz de arrancar em sua cabeça. Próxima. Em Isaías, foram 700 anos antes de Cristo, né? Isaías estava profetizando naquela época lá, e no capítulo 40 ele diz assim, que Deus é o que está assentado sobre o globo da terra. Algumas traduções dizem assim, sobre a redondeza. Agora, o que é para dizer, não, é a redondeza. Então, o prato é redondo. O prato, ele é parcialmente redondo. Mas quando a Bíblia diz que a terra era redonda, era no sentido irrestrito. Não tinha, não, isso aqui, mas só se não fosse, não. Quando Deus disse que ela era redonda completamente. E só o que é redondo completo é uma esfera. Então, na minha tradução aqui, já colocou que ele está sentado sobre o globo da terra. Então, aqui não tem confusão. Eu digo isso. Isaías falava que ela era redonda 700 anos antes de Cristo nascer. E, para vocês terem uma ideia, até agora, há pouco tempo atrás, na época das caravelas, né, ainda achavam que ela era um prato. Eu pergunto, quem tinha razão? Era a Bíblia ou era a ciência? Era a Bíblia, né? Então, hoje a gente sabe que isso aí que ela estava dizendo era verdade. Deus não estava nem aí. Disse que ela era e acabou-se, embora a ciência pensasse o contrário. Próxima. Então, aí só para mostrar a esfericidade dela, né? Mais uma. Aí é a proporção real e cores reais entre a Lua e a Terra. Ok? Mais uma. Ok. Tranquilo, gente? Então, um ponto aí para a Bíblia. Quando eu falei que a falsa ciência existe, né? Então, era um pensamento errado que eles tinham. Né? Agora, alguém pode dizer movimento de rotação e translação. Dizer, pastor Dolvin, não tem condições. A Bíblia não fala sobre esse negócio. Não tem condições de estar escrito isso na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês que tem sim e está escrito. Agora, a palavra rotação e translação é um negócio dos tempos modernos. Essa palavra não existia antigamente. Então, Deus tinha que falar que a Terra ela tinha um movimento de rotação. Como vocês sabem, o movimento de rotação é quando ela gira em torno do próprio eixo, né? Ela não sai do lugar. O movimento que tira a Terra do lugar... Você tem que ter disposição de falar, cara. Meu nome é Gabriel, sou sobrinho da Ana. Tem um áudio entrando aí. Por gentileza, desligar o áudio que tá... Ok, obrigado. Já fechei, pastor, tá certinho. Ok. Então, assim, essa palavra translação nem existia. Deus tinha que falar de um jeito. Sim, o movimento de rotação não tira a Terra do lugar. Quem tira a Terra do lugar é o movimento de translação. O movimento de rotação, ela gira em torno do próprio eixo. Ora, essas palavras são palavras, eixo, que a gente utiliza hoje tranquilamente. Mas como é que Deus ia dizer naquela época que a Terra tinha movimento de rotação e de translação com um palavreado que pudesse existir e ser entendível, não sei se a palavra existe, pudesse ser entendido até hoje, tá certo? Então vamos lá, pode passar. Essa é uma radiofotografia da Via Láctea, pelo amor de Deus, ninguém saiu da Via Láctea para tirar uma foto dela. Essa é uma foto tridimensional feita por tipo radares, né? Você faz uma coleta do posicionamento das estrelas, coloca isso numa plataforma 3D e cria uma imagem a partir desses dados. Então, se a gente pegar o centro da Via Láctea aí, e medir até qualquer uma das pontas dela, e você dividir
cada lado desse em 3 pedaços, o posicionamento da Terra está no início do terceiro pedaço, ok? Então, dividindo cada lado desses em 3, quando você chegar no final do segundo, é onde mais ou menos a gente está. Eu mostro para vocês depois uma imagem disso. Ok? Mais uma. Então, se existe um movimento de rotação, aí estão todos os planetas, né? Plutão está aí, mas ele não é mais considerado, né? Agora, quem está mais próximo dele é Netuno. Então, todo astro que está depois de Netuno se chama transnetuniano, né? E essa bolinha preta que está aí em Júpiter é uma das luas dele, né? Que está fazendo sombra. E essa coisa gigantesca aí do lado esquerdo é o Sol. Como ele é muito grande, só deu para pegar uma pontinha dele. Todos esses astros têm movimento de rotação e de translação. A ciência hoje sabe disso. Pode passar. Bom, para vocês terem uma ideia, né, a gente separa os planetas nossos aqui em 2 etapas. Primeiro, os que estão mais próximos do Sol. E aí você tem Mercúrio, tem Vênus, tem a Terra e depois tem Marte. São 4. Eles ficam muito próximos, se é que eu posso dizer isso, né? Mas aí, em termos estelares, né, eles ficam muito próximos uns dos outros. São as órbitas internas dos planetas que estão mais para dentro, né? E a órbita externa começa com Júpiter. Vocês estão vendo aí que a diferença é gigantesca, né, onde Júpiter se encontra. Então, aí está o movimento de translação, né, em que os planetas saem do lugar dos planetas internos. Mais uma, por gentileza. Pronto. E aí você vê a marcação do meio, onde ficam os internos até Marte, e depois tem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Não tem mais Plutão, né? A distância entre eles é muito, 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 muito grande. Mas todos eles têm movimento de translação e de rotação. Mais um. Aí Deus, o livro de Jó, não, alguém acha assim, pode achar que o livro de Gênesis foi o livro mais antigo da Bíblia, mas não é. O livro Gênesis conta o princípio, conta como que começou a criação. Mas o livro mais antigo é o livro de Jó, em torno de 1500 e poucos anos aí, antes de Cristo. Okay? Então, vejam só, Deus fez questão de usar o livro mais antigo na Bíblia e o livro mais novo para falar sobre ciência. O livro mais antigo é um dos que mais falam de ciência na Bíblia. E um que está lá pelo meio é o livro de Daniel. São os 3 livros que falam muito de ciência. Ou seja, o mais antigo, um livro intermediário e o último livro da Bíblia são os livros que mais falam de ciência. Então, Deus recheou a palavra dele, a Bíblia, com ciência. Então, vamos lá. 1500 anos antes de Cristo. Diz assim, Jó, capítulo 9. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam. Alguém que fosse ler esse livro poderia dizer assim, rapaz, que livro mentiroso. Como é que a Bíblia escreve um absurdo desse? Como é que Deus transporta um monte de um lugar, leva para outro e ninguém sente? Como é que pode, se o povo está do lado vendo, assistindo? Como é que Deus faz um negócio desse e ninguém consegue perceber, né? Olha o livro mentiroso. Aí é onde fica a colocação interessante. Deus está falando aqui a respeito do único movimento que transporta as montanhas do seu lugar sem que o sintam, e ele não mexe com o posicionamento da Terra, só as montanhas, ou seja, a superfície é que gira. Eu pergunto para vocês, aqui tem um morro, que é o monte mais famoso de Natal, se chama Morro de Ponta Negra, aquele ponto turístico que tem a praia de Ponta Negra, né? Eu pergunto, aquele morro está se movendo do lugar pelo movimento de rotação, sim ou não? Sim, não é verdade? Eu pergunto, quantas pessoas que estão lá na praia, que agora não pode por conta da quarentena, né? Mas quantas pessoas estão por ali, por perto? O morro está sendo transportado. Quantas pessoas estão sentindo? Nenhuma. Então, Deus, ele estava dando uma charada para a gente, né? Que coisa linda, né? Ele gosta muito disso. Dizendo que ele transporta as montanhas sem que o sintam. A única resposta para isso se chama, de acordo com a ciência, movimento de rotação da Terra. E ele quis falar
que, além desse movimento que transportava as montanhas, que é o de rotação, ele quis mostrar que havia um de translação. Então, no versículo 6, ele diz assim: e ele, Deus, é o que remove a terra do seu lugar. Então, o único movimento que remove a terra do seu lugar é o movimento de translação. Então, no versículo 5, ele fala sobre o movimento de rotação, no 6, no movimento de translação da terra. Ok? Próxima, por gentileza. Esse morro aí, o Monte Fuji, essa foto ficou como uma das mais famosas da internet na época que lançaram essa fotografia e deram o nome para ela de O Chapéu de Deus. É um fenômeno que acontece lá, né? E ficou lindo porque a nuvem ficou criando como que fosse um chapéu de chinês, de japonês, né? Então ficou famoso, essa foto ficou famosa por esse nome, né? O Chapéu de Deus. Eu pergunto, esse monte está sendo movido do seu lugar numa velocidade altíssima, que é o movimento de rotação. Eu pergunto, quantas pessoas que estão aí do lado estão vendo esse monte sair do seu lugar? Nenhuma. Então, Deus tinha razão quando ele dizia que ele movia as montanhas do seu lugar sem que ninguém sentisse. Só que o nível da pregação de Deus é altíssimo, né? A gente agora é que entende o porquê. Mais uma. Para quem gosta de números, para vocês terem uma ideia, a velocidade do som, queridos, que eu coloquei aí, né, é em torno de 1.222, 1.224 quilômetros por hora. Me perdoem, porque na versão que eu passei para a Rafaela, tem um erro de português aí. Quilômetro não se escreve com K maiúsculo. Questão de vestibular, viu? É K minúsculo. Então tem um erro aí. E quando tem assim 10 quilômetros, o 10 é separado do quilômetros por um espaço, viu? Então tem 2 erros de português aí. Ok? Tipos de erro. Então vamos lá. A velocidade do som é 1.224. Uma pessoa que mora aqui próximo a Natal, próximo à linha do Equador, ou quem mora na linha do Equador, está mostrado aí, ó, está viajando a uma velocidade de 1.649 quilômetros por hora. Ou seja, o cara está indo, só por conta do movimento de rotação, mais rápido do que a velocidade do som. O Morro de Ponta Negra aqui também está girando na velocidade semelhante a essa. Eu pergunto, tem algum natalense sentindo isso? Não. E para quem gosta de números, né, o movimento de translação, que é o que tira a Terra do seu lugar, é esse daí, 107.515 quilômetros por hora. Será que a Terra está saindo do seu lugar com a velocidade grande, hein? Ok, pessoal? Mais uma, por favor. Esse é um caça da Força Aérea Americana. Vocês acreditam que eu que estou aqui sentado essa cadeira aqui em Natal, eu estou me movendo mais rápido do que esse caça americano que acabou de romper a velocidade do som? Parece uma loucura, né? Não, isso não pode sim, isso é ciência, rapaz, sabe? Então o cara rompe a barreira do som com 1.224, eu estou sentado aqui, eu não estou bem na linha do Equador, logo eu não estou a 1.600, eu devo estar talvez a uns 1.500 e alguma coisa, mas a minha velocidade linear aqui é mais rápida do que a de um caça desses que acabou de romper a velocidade do som. Eu pergunto, Deus sabia o que estava dizendo ou não? Próxima. Então aí tá só para mostrar para vocês, né, o movimento de translação, que é o que tira a Terra do seu lugar, mais uma. É um movimento que dá as estações do ano. E isso aí é só uma curiosidade para vocês. Esse é o movimento de rotação de todos os planetas. Se vocês observarem o segundo, da esquerda para a direita, que é Vênus, ele é o único planeta que roda ao contrário. Todos os outros giram no sentido anti-horário. Somente Vênus, não me pergunte por quê, só ele gira no sentido anti-horário. É o rebelde aí, né? Não sei. Ok, gente. Mas todos eles têm movimento de rotação, todos eles têm movimento de translação. Então, Papai do Céu, para rimar, tinha razão. Próxima. Ok. Então, a gente tem mais aí uns 10 minutinhos. Eu vou falar sobre o vazio e vou deixar... eu acho que vai ficar o resto para domingo que vem, né? Para a gente fechar aí mais ou menos 1 hora de palestra. Gente, o vazio, o nada, foi uma das coisas
na ciência que mais deu confusão, talvez briga, mais discussão, porque a ciência, os cientistas diziam que era impossível existir o nada, o vazio. Aí vocês poderiam me perguntar, sim, mas daqui para as estrelas, o que é que tem no meio? Os cientistas, certamente, alguém perguntou isso para eles, sabe qual foi a resposta que eles deram? Não, daqui até as estrelas não pode ter nada, não pode ter vazio, tem que ter alguma coisa. Então eles disseram que havia uma substância que preenchia o universo chamada de éter, para não dar o braço a torcer que o vazio não existia, né? Na cabeça deles não podia ter o vazio. E isso, queridos, durou até depois da descoberta do Brasil, para vocês terem uma ideia. A ciência veio errada até lá, porque os cientistas afirmavam que o nada era impossível dele existir. Mais uma, por gentileza. Então, aí está uma foto de Mercúrio. Mercúrio é da Lua, meu Deus. Não, isso aí é a Lua, né? Está uma foto aí da... Me perdoem, não estou lembrado se isso aí é Lua ou Mercúrio. Ok, me perdoem. Mas, para os dois, o que eu vou falar serve aqui. Do lado de fora, o que é que existe aí, além, vamos lá, da Lua, né? O que é que tem aí do lado de fora da Lua? Nada, concordam? Não existe nada. Hoje a ciência baixou a cabeça para admitir que isso é verdade. Mas antes, quanta gente não meteu o pau na Bíblia? Vamos lá, mais uma. Para provar, pessoal, que o nada não existia, teve esse camarada aí, um cientista chamado Otto von Guericke, e, para vocês terem ideia, ele morreu em 1686. O Brasil foi descoberto em 1500. Foi esse cara aí, e em 1650, o Brasil já tinha 150 anos de descoberto, né? Foi quando esse camarada provou que o nada existia e a comunidade científica teve que baixar a bola, baixar a cabeça e admitir que essa história era verdade. Mais uma, por gentileza. Essa bomba foi o que ele criou aí, né? Então, ele pegou essa bomba do slide anterior e ela tinha uma mangueira e ele pegou essa esfera aí, partiu uma esfera oca no meio. Não tinha cola Super Bonder naquela época, viu, gente? Isso aí foi não existia Super Bonder. O que foi que ele fez? Ele pegou essa bola, tinha uma válvula, ele conectou a mangueira lá daquela bomba dele, ele, quando mexia na manivela, sugava o ar que tinha, e quando ele sugava o ar que tinha, ele conseguiu tirar todo o ar, vamos dizer assim, que estava dentro da esfera, né? O que é que ficou dentro da esfera? Nada. Mas a comunidade científica dizia que não existia esse negócio, não podia ter o nada. Olhem aí embaixo na imagem, ele diz a história aí, né, que colocaram vários cavalos de um lado, vários cavalos do outro, colocaram a esfera no meio, ele ligou a bombazinha, tirou, né, manipulou para tirar o ar de dentro. Quando tirou, a pressão atmosférica que estava do lado de fora da esfera era tão grande que imprensou as duas tampas, e as duas tampas não conseguiam cair por conta da força da pressão atmosférica. Então, além disso, mandaram os cavalos puxar, e quando os cavalos puxaram, as duas tampas não abriram. Próxima, por gentileza. Aí está aí a bomba, né, que ele montou em cima com a válvula, onde ele acoplou lá a mangueira da bomba dele, né? Então, as duas esferas, com a pressão do ar de fora e o vácuo que estava dentro, apertou essas esferas, né? E está aí embaixo um monte de gente assistindo, as duas esferas coladas, e o que foi que a comunidade científica, imaginem aí, assistindo essa cena, e Otto, quando terminou, que os cavalos não conseguiram abrir as duas tampas, ele foi lá, simplesmente abriu a válvulazinha da esfera. Quando o ar entrou, as duas tampas simplesmente fizeram assim, caíram uma para o lado e uma para o outro. E a comunidade científica fez, oh, o nada existe. Então, aí, graças a Otto, né, foi uma descoberta maravilhosa, provando que a ciência estava errada. Próxima, por gentileza. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Novamente, o livro de Jó, 1500 anos antes de Cristo, aproximadamente, Jó, no capítulo 26, diz assim, o norte, Deus estende sobre o vazio, e ele suspende a terra sobre o nada. Gente, olha, talvez a Bíblia fosse o único livro da antiguidade que
que afirmava que o nada existia. Quantas vezes não chamaram, isso é livro de crente, de gente ignorante, que não sabe o que está dizendo, como é que pode dizer que a Terra está suspensa? A Terra está suspensa sobre 5 colunas, né? E não sobre o nada não existe. Mas Deus é arrochado, viu? Ele diz e sai de baixo. Deixa lá escrito, podem dizer o que for. Um dia a gente acaba descobrindo que ele tinha razão, como aconteceu com Otto. Então, mais um ponto para a Bíblia e menos um ponto aí para a falsa ciência, né, que nega a existência e nega a fidelidade da palavra de Deus. Gostaram dessa? Essa foi boa, né? Então, mais uma, por gentileza. Aí é só para mostrar, né, que uma estação espacial, e para vocês verem aí o reflexo da Terra, para mostrar que a camada da atmosfera, né, ela é muito pequenininha, ela é muito rala, e que a gente tem que tomar conta disso para não poluir, não estragar esse negócio. Mais uma, por gentileza. Olha aí como ela é fininha nessa foto. A gente imagina nos livros de geografia que é uma camada gigantesca, mas é só isso daí, gente. É bem pequenininha, é muito pequena. E aí está a asa, né, de uma nave americana, né? Ok, dá para ver a parte de trás aí só o leme da nave deles, né? Ok, a foto foi tirada de cima da aeronave, dá para ver aí do Space Shuttle. Mais uma, por gentileza. Ok, mostrando aí as duas coisas, do lado de fora de uma estrutura, né, de um capacete, e o nada lá do outro lado, e a Terra redonda. Mais uma. Ok, olha a camada como é finíssima da atmosfera. Mais uma, por gentileza. Pronto, é aqui que eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante. O que é que... Vocês estão vendo aí os dois astronautas, né? A roupa especial deles aí. O que é que tem do lado de fora dessa roupa? Nada. Então, esse é o grande terror, um perigo, porque dentro dessa roupa, ela é pressurizada. Então, eles têm ali aproximadamente uma atmosfera. Deram uma pressão, né, naquela roupa, para que a pressão atmosférica lá dentro ficasse semelhante à daqui da Terra, porque do lado de fora a pressão é zero. Não tem absolutamente nada. E o medo de quem fabricou essas roupas era de ter um vazamento. Então, para vocês terem uma ideia, gente, o tecido dessa roupa foi feita com um tipo de fibra que, se porventura ele sofreu o impacto de um meteorito lá em cima pode viajar mais rápido do que um tiro de fuzil R-15. Então, vocês imaginam, se pega uma pedrinha bem minúscula numa roupa dessas, vai furar. Se fura, ela pode até estilhaçar os ossos do cara que está dentro. Mas o problema, um osso estilhaçado pode ser consertado. O problema é se vazar e a pressão de dentro sair, for toda para fora, porque do lado de fora tem vácuo, o cara morre. Então, essa roupa foi feita de um jeito, com as fibras dela, e caso o impacto das rochas pegue e faça um furo, assim que as fibras que foram furadas pela pedra voltarem ao normal, elas fecham assim, como minha mão está fazendo aqui, ó, elas criam uma barreira para que o ar não saia com tanta força, claro que não é perfeito, né? A própria fibra que é feita a roupa tapa o buraco devido à pressão interna que é maior do que a externa. E isso dá ao astronauta um certo tempo para ele voltar para a segurança da nave e não morrer lá com a roupa vazando e em pouco tempo. Eu não sei, professor, se eu devo descrever como é que é uma morte espacial aqui, mas essa turma daí vê tanta desgraça na TV que eu vou contar aqui. Me permita a liberdade, tá certo? Se, porventura, a gente perder a pressão de uma forma muito rápida, os gases que estão dentro do nosso sangue, eles vão querer sair. A tendência da bola dos olhos do camarada, né, da esfera, que é o olho da gente, né, o glóbulo ocular, é sair, é estufar mesmo. A coisa é uma cena horrível, de apocalipse zumbi. A coisa é feia mesmo. Então, esse é o terror dos astronautas. Ninguém quer que isso aconteça, né, com ninguém. Essa roupa aí custa milhões de dólares por conta de que do lado de fora existe o nada. Então, nada é real. A Bíblia tinha razão. Apesar da ciência criticar a palavra de Deus, quem tinha razão era ela. Tá gostando Mais da uma? irmã França? Tô vendo, o Tom também tá gostando. Hein, Tom?
Olha a folga. Tem um áudio ligado. Por favor, desliguem. Pode passar mais uma. Bom, aqui eu acredito que eu fico na dúvida se daria tempo a gente começar isso hoje e terminar domingo que vem, porque eu vou ter que falar sobre Apocalipse, a besta, aquela história toda da grande tribulação, porque isso aqui é uma aula de telecomunicações. Para poder dizer quando isso aqui vai acontecer, eu vou precisar falar do livro de Apocalipse, tá certo? Falar pesado mesmo, o negócio vai... Aí, como a gente tem... Professora, eu faço uma introdução apenas, contando a questão histórica, e depois a gente, no domingo que vem, entra com as imagens e os versículos que falam. O que acha? Acho melhor dar uma introdução para eles saberem o que vai ter próximo domingo, né? A continuidade. E a gente não precisa terminar exatamente 11 horas, ou meio-dia, tá? Ótimo. Então vai dar certinho. Pronto, pode passar o próximo slide, por gentileza. Ok, pode voltar para o anterior. É Brasília aí, ó. Ok, então, para a gente poder entrar no entendimento do que fala aqui sobre meios de comunicação, alguém pode dizer, rapaz, a Bíblia fala de meios de comunicação. Eu vou mostrar para vocês o livro que fala pela primeira vez na história da humanidade de uma videoconferência mundial, onde todos os países assistem ao mesmo tempo uma filmagem. Alguém, rapaz, isso não está escrito na Bíblia não, tá? Sim, vocês vão ver. Então, vamos lá. Quando é que acontece a primeira transmissão narrada em um livro antigo de um evento internacional, onde o planeta inteiro assiste com imagem e som? Ou seja, hoje é fácil a gente dizer isso, porque quando acontecem, por exemplo, as Olimpíadas, e o camarada lá bate um recorde mundial, o planeta inteiro vibra, né? Caramba, aplaude ali, o camarada bateu um recorde mundial. Então, para a gente, é fácil falar isso hoje quando existe comunicação planetária. Mas eu pergunto, na época de João, 90 e alguma coisa depois de Cristo, um camarada dizer um negócio desses, não parecia, professora, ou uma Suzane, me pergunta, não sei qual a pronúncia, não era uma loucura para muitas pessoas falar disso naquela época, porque nem sequer existia energia elétrica nas tomadas. Isso é coisa dos tempos modernos. Não existia energia elétrica nas casas, não existia TV, não existia tablet, celular, notebook, as coisas não tinham. Então, televisão, para o povo ver uma transmissão mundial, isso era um sonho. Era doidice de crente dizer um negócio desses. Mas João, no livro de Apocalipse, fala sobre isso. Então, vamos lá. O que era que ele estava narrando? Então, para que vocês entendam essa narrativa, eu vou falar sobre a besta, os falsos profetas. Eu vou contar com detalhes como é que vai ser esse fenômeno que vai acontecer lá, onde o anticristo presente vai haver, a Bíblia afirma, uma transmissão mundial em que todos os países vão assistir, vão ver e ouvir. Então, aguarde aí para a semana que vem. Eu vou deixar agora esses 10 minutos para a gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Mas não faço pergunta muito difícil, não. Agora sim, estou vendo a cara de vocês. André parece que está num laboratório. André, que local bonito é esse? Alguém quer fazer pergunta? Daniel também parece que está num laboratório. Esse aqui é o meu, Daniel, olha. Em casa. Professora, posso fazer uma pergunta? Olha aí. Chega mais perto, Ben. Não te ouviu. Chega lá perto do computador. Posso fazer uma pergunta? Pode, Benjamin. Eu queria saber por que o nome
do lugar que você trabalha se chama Barreira do Inferno. Meu Deus. Eita, pergunta boa. Essa aí foi boa, viu? É o seguinte, Benjamin. Quando os pescadores pescam durante a noite, então, quando eles estavam voltando do mar para a região aqui de Natal, Parnamirim, lá na barreira, no local que se chama Barreira do Inferno, existe um paredão gigantesco com centenas de metros de comprimento e o barro é avermelhado. E quando os pescadores vinham do mar, o sol estava nascendo. Então, os primeiros raios do sol incidiam sobre essa barreira e, rapaz, vai ter umas fotografias que são interessantes. Parecia que a bicha estava pegando fogo. Então, os pescadores, quando viam de longe, a barreira ali, parece que está pegando fogo. Eita, é a Barreira do Inferno. E aí, a aeronáutica, quando tomou conta do lugar, né, ela quis mudar do nome, mas ninguém aceitou, ninguém chamava pelo nome que a aeronáutica tinha colocado. Aí ela foi obrigada a aceitar o nome Barreira do Inferno, e assim ela tem uma base de lançamentos de foguetes lá, que é onde eu trabalho, né, e que tem esse nome. Aí a gente brincando diz assim, é a Barreira do Inferno, significa que o inferno está para lá, aqui é o lado do céu. Tá bom, querida? Ele tá mostrando, eu acho. Aí, ó, tá aí essa foto, essa barreirona gigantesca aí que tá mostrando aí, ó. Ela é toda vermelha. Em cima, mais em cima um pouquinho. É a imagem, essa daí, ó, essa daí que tá com... Ela é muito comprida, é muito alta, sabe? Belíssimo lá o local. Obrigado aí quem colocou a imagem. Show. Obrigada. Essa palestra é interessante para vocês, porque às vezes nos colégios aí, os professores... Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês aqui, mas não é para vocês arranjarem briga no colégio não, tá certo? Os professores aqui no Brasil e no mundo, eles são como que obrigados a ensinar um monte de baboseira. E aqui no Brasil, tem coisas que, por exemplo, sobre evolução, que eles ministram, e já foram retiradas essas coisas dos livros da Europa e de outros países. Aqui no Brasil não tiraram ainda. Ou seja, coisas que a ciência voltou atrás, a comunidade científica voltou atrás de, não, isso aqui na verdade não tira, mas que ainda continua sendo ensinado aqui no Brasil, nos nossos livros. E, infelizmente, a gente tem que estudar essas coisas para poder passar no vestibular. Então, como crente, qual é a resposta que eu dou para vocês? O camarada diz lá, não, o homem veio do macaco. Aí, como é que um crente eu vou responder? Se eu disser que não veio, eu vou levar um 0. O que é que eu faço? Então, a maneira de você não se contradizer é dizer assim, segundo cientistas, o homem veio do macaco. Segundo o que foi ensinado na sala de aula, é assim, assim, assado. Pronto, você tira nota 10 e não se contradiz, tá certo? Façam isso e vão se dar bem nas provas. Eu tenho uma pergunta. Diga aí, camarada. Por que Plutão não é mais considerado planeta? Rapaz, vocês são espertos demais, viu? Olha, não existe só Plutão, tem outros que estão depois dele, que estão muito distantes e que são muito pequenos e foram desconsiderados como planetas. Essa discussão já tem um bom tempo que aceitaram o bichinho, né, porque ele não tinha certas características lá, mas já há uma nova discussão de cientistas que colocaram outros dados e que estão querendo fazer com que ele volte a ser considerado planeta. Então, não é que ele seja ou deixou de ser, ele é aquilo que ele é. Agora, os cientistas é que não quiseram chamá-lo mais de planeta porque ele não atingia lá algumas características que tem que ter para ser planeta, entendeu? Mas é só uma questão de uma convenção, entendeu? Então, não só tem ele não, viu? Tem e ele tem uma luazinha também. E tem outros planetas depois dele. Epa, não é planeta, é transnetuniano, né? Tem outros depois dele também. Eu sei. Quer perguntar, Davi? Pode falar, Davi. Não, mas eu não estou com dúvida, não.
Tá certo. Pastor Dovin, cientista Dovin. Que a ciência ajudou a compreender mais a Bíblia, a partir do momento que o senhor começou a estudar ciência, ou Professor, é a Bíblia que ajuda a compreender a ciência? olha, querida, eu vou lhe responder sinceramente. Quando um camarada está polarizado, ele não quer acreditar em Deus, então ele olha para uma banana e diz, olha, a banana é troncha, não acredita em Deus. Não tem desculpa, o camarada, quando não quer acreditar, ele não quer e acabou-se, né? Mas eu lhe digo uma coisa, quanto mais eu estudei álgebra linear na universidade, quanto mais eu estudei matemática, mais eu pude entender as coisas que tinha na Bíblia. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre outras dimensões, né? E Paulo ele se refere como terceiro céu, a Bíblia usa a palavra como Sheol, Hades, né? Que significa mundo dos mortos, né? Ou seja, não é aqui no nosso mundo, é um mundo espiritual chamado mundo dos mortos. É impressionante como a álgebra mostra que isso é plenamente possível, é pura matemática. E, olha, eu já dei palestra para muitos cientistas Brasil afora, mostrando sobre a existência de mundos espirituais embasados na matemática. Tinha cara que nunca nem tinha ouvido aquilo dali. E eu não usei outra coisa a não ser os conhecimentos matemáticos que estão disponíveis hoje. Falei para cientistas, tinha cara que veio falar comigo chorando, entendeu? Caras com conhecimento gigantesco que nunca tinham parado para pensar naquilo. Eu terminei a parte da palestra dizendo para os cientistas, a partir de hoje vocês vão ouvir essa palavra céu e inferno vão ver com outros olhos e ouvir com outros ouvidos. Porque os caras ficaram assim de boca aberta, o quanto a ciência mostra realmente a existência de mundos espirituais. Só para a galera que está escutando aí, a ciência mostra que existem pelo menos 26 dimensões distintas. É muito bom usar o próprio material dos cientistas, né, usar a própria ciência para falar para eles. Porque eles não dizem, não, isso aqui não é verdade, não. Porque foram eles que afirmaram, sabe? Conhecidas pelos cientistas, existem pelo menos 26 dimensões distintas. Os anjos estão em qual? Sabe? É muito legal falar sobre mundos que a gente chama mundo espiritual, que é para poder entender, né? Mas os mundos espirituais são físicos, são completamente reais, sabe? Então a ciência nos ajuda realmente a entender aquilo que a Bíblia afirmava, que a Terra está suspensa sobre o nada. A gente entende hoje por que e como que isso funciona, porque a ciência evoluiu. Agora, os irmãos de antigamente, da época do livro do Apocalipse, que não tinham esse conhecimento científico, só tinham que crer que era verdade. Eu tiro o chapéu, professora, para esses camaradas daquela época, que não tinham embasamento científico, e a Bíblia dizia um negócio desse, eles diziam, eu creio. E, no final das contas, eles tinham razão. A ciência acabou mostrando que era verdade, tudo aquilo dali. E estava escrito, quer dizer, isso aqui é livro de louco, isso é loucura. Mas, hoje em dia, os caras baixaram a cabeça, não, é verdade que a Bíblia estava dizendo. Então, 10 para a palavra de Deus aí. Eu vou fazer mais uma pergunta que eu acho que muitos eles gostariam de saber. Que sempre eu escuto esse questionamento, né, nas salas de aula. Dinossauro. Então, a Bíblia comprova a existência dos dinossauros, os dinossauros existiram, não existiram, esses filmes que tem, né, o mundo dos dinossauros, ele é real ou é ficção totalmente? Essa foi boa. Olha, eu tenho uma palestra, a gente pode depois pensar em fazer outras palestras aí com a turma, né? A gente fala sobre essa questão dos dinossauros em outra palestra, né? Então, vejam bem, quando a Bíblia fala em Gênesis da formação do universo, aqueles dias ali são dias de Deus, dias dele. Tanto é que primeiro, segundo, terceiro não tinha terra, então não tinha sol girando em torno da terra, então que dia era esse de 24 horas se não existia essa referência para a gente? Então eram dias de Deus, né? E para Deus você sabe que um dia é como 1000 anos. E então, se vocês observarem, o homem que foi criado no sexto dia, não foi somente ele que foi criado no sexto dia. Não, o homem foi criado no sexto dia. Que conversa é essa? O homem foi criado no sexto dia e a segunda leva de animais. Os animais modernos foram criados no sexto dia. Pode ver lá. Então, foi a criação segunda de animais distintos, né? E também o homem foi nesse sexto dia.
Mas se vocês observarem, no quinto dia foi a criação da primeira leva de animais. E lá vocês vão ver, como diz a ciência, a vida surgiu do mar, os grandes lagartos que fala lá no versículo do quinto dia, né, de Gênesis capítulo 1. Então lá fala dos grandes lagartos. Então os dinossauros realmente existiram, é bíblico, está escrito isso na palavra de Deus. Só que eles foram criados muitos, na minha concepção, milhões de anos antes da criação da segunda leva, né? Então Deus fez os animais em duas equipes de criação. Há dois tipos de cientistas, os que creem que o mundo foram criados em 24 horas e os que creem como eu que foram em milhões, que foram dias de Deus. Os dois, eu mostrei isso lá em São Paulo, numa palestra na Igreja Assembleia de Deus de Campinas, 1.500 pessoas lá, inclusive a Escola Teológica estava assistindo, né? Mostrando que como Deus não é regido pelo tempo, ele poderia ter feito realmente o primeiro, tudo em espaços de 24 horas. Mas o que é que eles dizem também? Não, e os fósseis? Não, porque Deus já criou o bicho fossilizado, a árvore já fossilizada. Coisa louca, para que Deus criar um negócio fossilizado, dizendo, não, isso aqui era que supostamente foi um dinossauro? Eu não creio nisso, sinceramente. Eu sei que matematicamente os dois estão corretos, mas eu sou da versão e acredito que foram dias de Deus que duraram milhões de anos, né? E os dinossauros, sim, realmente existiram, são reais, os fósseis lá são fósseis reais, está escrito isso na Bíblia. Olha, está existindo. Então, pastor Dovin, podemos ficar combinados para domingo, para dar continuidade? Tá certo. Quem gostou, faz assim, ó. Quem gostou? Deu para entender? Oi. Gostei muito. O Benjamin tem uma dúvida e tem, acho que, uma criança também no chat, um junior no chat também com uma dúvida. É a Júlia Micarelli. Tá, faz aí a pergunta, faz. Aí pode começar pelo Benjamin, que ele já estava querendo falar antes, né? E depois passa para a Júlia. Professor, eu queria saber se existem realidades alternativas. Eita, merda. Vamos lá. Rapaz, eu vou falar aqui, Benjamin, não sei se vai dar... Teria que ter uma meia hora para a gente conversar sobre isso, viu? Mas é o seguinte, os anjos, nós somos regidos pelo tempo. Matematicamente, a única dimensão que é regida pelo tempo é a nossa, a terceira dimensão. O nome terceira dimensão é aceito em todas as universidades do planeta. Quarta dimensão existe, quem provou foi Albert Einstein, só que não é mais eixo de largura, altura e profundidade, é um eixo temporal, aí começa a ficar meio louco o negócio. Quinta dimensão existe, então já foram descobertas 26 dimensões. Agora, a única dimensão que sofre a ação do tempo é a terceira que a gente vive. Portanto, os anjos não têm princípio nem fim também, porque eles não sofrem a ação do tempo. Falar antes, quando se refere a Deus, como é que você vai falar de antes de Deus se ele não é regido pelo tempo? Só quem sofre... Essa palavra antes só funciona para a terceira dimensão. Então, anjos são eternos. Os seres espirituais são eternos porque eles não são regidos, o tempo não passa para eles. Eles podem ir e voltar. Aí você poderia me perguntar, então ele pode voltar e bagunçar com uma coisa que aconteceu com o nosso passado? A resposta é não, porque isso aqui não é casa de mãe Joana, entendeu? Existe uma lei de Deus, é proibido voltar aqui para mexer. Mas no tempo paralelo é a terra deles, é o universo deles. Nós não estamos participando desse tempo paralelo. O nosso eixo foi escrito já e é imutável. Deus não permite que se mexa nele, entendeu? Então, o que chamam de universo paralelo é uma mistura da nossa dimensão, da história da Terra, que tem um eixo definido e imutável, que Deus não permite, para os outros eixos que existem, que são a praia dos anjos ou dos demônios, entendeu? Aí sim podia chamar de universo paralelo, mas nós não estamos dele. Então, é possível matematicamente? Sim, mas nós não estamos neles, entendeu? Que pergunta você tem, Laurinha? Que pergunta você tem? Eu tô ouvindo você falar ali. Quê? Você tem pergunta? Obrigada. Tem muito. É porque... Dá pausa aí. Como é que pausa? No microfone. Quem é a Rafael que tinha escrito a pergunta? A Júlia tinha uma pergunta.
Alguém do chat, é porque eu não consigo identificar quem é. Manuela. Ah, tá. Manuela. Qual é a pergunta dela? É porque eu fiz pergunta. Tá sem... Pode falar. Se o ser humano não foi a evolução do gênero Australopithecus, foi Deus quem criou na época lá de Adão e Eva? Ou tem outra teoria? Olha, eu vou falar aqui, a gente precisaria de mais tempo para conversar sobre isso. Olha, muitos desses macacos que tem aí, por exemplo, eu não sei se é o que se ergue, ou é a macaquinha lá que eu esqueci do nome dela agora. Lucy. Ou se é a Lucy. Você vê que ela tem as pernas compridas e ela tem uma deformação aqui na coluna, mostrando que ela andava envergada, né? Olha a palhaçada. Me permita, eu digo isso na cara de qualquer cientista, porque falar de ciência é uma coisa, falar de palhaçada vai falar com outro, não comigo. Encontraram aquela criatura lá num cemitério de seres humanos. Um cemitério de seres humanos, enterraram a macaca. Não, talvez a macaca fosse muito querida da família de alguém, enterraram lá a macaca num cemitério de humanos. Né? E quando eu vi um laudo médico a respeito do esqueleto, a foto está aí na internet para quem quiser ver, né? Existe uma doença que causa osteoporose profunda, em que a pessoa ela fica curvada realmente a coluna, até a deformação que aparece atrás acontece. Tem muitas pessoas hoje com osteoporose profunda que tem um esqueleto semelhante àquilo dali. Então eu pergunto, você quando compara o esqueleto daquela menina com quem tem osteoporose profunda, é igualzinho. Então que palhaçada é essa? Ela estava num cemitério de humanos? Não, mas tem que ser um macaco? Sim, mas se tinha pessoas com problema de osteoporose profunda, aí a medicina já mostrando que aquilo dali rapaz, um esqueleto de um ser humano com osteoporose profunda, comparação com outros, e dizer que aquilo dali foi uma macaca no fulano de tal, vai dizer isso para o seu tio, quem quiser, não para mim, não para a comunidade. Aí os cientistas não questionam, porque para muitos deles é bom que Deus não exista, entendeu? Mas, meu rapaz, quer falar sobre ciência? Vamos falar sobre coisas corretas, reais, sabe? Eu estou dando um exemplo, tem um monte desses por aí, um monte deles, em que o cientista, por exemplo, o camarada, e eu posso depois comentar sobre isso, ele encontrou um fêmur separado e um crânio de seres humanos a 30 metros de distância. Aí ele juntou os dois e diz, olha, eu encontrei o elo perdido, porque está aqui o crânio e o esqueleto. O cara ganha fama, publica livros, ganha muito dinheiro no mundo inteiro. Aí depois o que aconteceu? A consciência dele, quando ele já estava velho, com medo de ir para o inferno porque ele tinha mentido, ele foi para a mídia e disse, olha, o que eu fiz foi um absurdo, foi uma mentira. Foi publicado? Não, porque ele está gaga agora. Quando ele disse uma coisa que a comunidade não quis ouvir, é porque ele está gaga. Mas antes ele não era mentiroso, entenderam? Chamar isso de ciência, isso é palhaçada, rapaz, sabe? Isso é palhaçada. Então, o que tem de baboseira nessa área de genética, a gente depois pode conversar com vocês sobre essa questão de evolução. Vocês vão ver os números que vocês vão ficar doidos. Mas, rapaz, que loucura o cara defender um negócio desse, sabe? Não tem fundamento científico. Essa é a verdade. A Laura agora. Laura? Você está com uma dúvida, Laura? Tem o André também, está perguntando no chat. Tá certo. Fala lá. Qual é a língua dos anjos? Gostei da pergunta. Olhem, dizem que o outro lado lá dos anjos, que são os capetas, né? Dizem que a língua deles é nargô. Para pesquisar na internet aí depois sobre essa língua nargô, né? Mas os anjos falam uma linguagem própria, né? E a gente chama de línguas estranhas também, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Então eles têm uma linguagem própria de comunicação. A linguagem é a comunicação, os anjos têm. Agora, acham que os demônios, quando foram expulsos, alguém foi trocado aí, eles criaram uma linguagem particular só para eles, né? Isso se chama nargô, é o que alguém acha, né? Mas eles têm a linguagem própria deles, ok? Não tem um nome aí, não. Ninguém nunca deu nome para a linguagem deles, como português, espanhol, mas eles têm a linguagem deles, ok, Laura?
O André agora. Aquele do chat, que é a pergunta dele que estava escrita. Foi do André. Para mim não apareceu a pergunta. Professor, já encontraram fósseis verdadeiros de dinossauros? Então, Deus criou eles? Sim, encontraram muitos fósseis verdadeiros. Deus criou os dinossauros, esses grandes lagartos, eles existiram aí. Acreditam, né, que uma parte de cientistas acha que hoje a gente tem o petróleo aí porque teve muita fossilização, né, muita decomposição deles, com a vegetação que era hiperabundante naquela época, né? Então, é como que criou-se um ambiente onde a gente hoje pudesse ter gasolina, óleo, plástico. Hoje o mundo é cheio de plástico, coisas que são derivadas do petróleo, que veio, alguns acham, né, deles, dos dinossauros e das plantas. Era como que Deus preparando aquele ambiente para a gente hoje aqui, né? Então, sim, há fósseis verdadeiros. Eu tinha um até aqui em casa, até um tempo desses. São reais. Realmente a ciência mostra que tem milhões de anos. Cuidado com datação com o carbono 14, que é o bicho mais furado que existe, viu? O carbono 14 que mede os macacos e os homens aí. Depois a gente pode conversar sobre isso. Eu estudei muito, fiz muito cálculo sobre datação por carbono 14, por urânio, criptônio, não sei o que das tantas. Cuidado que quando você estuda essa área, vê, meu Deus, como esse negócio é furado. Então, segure aí essas histórias, essas datações doidas que os caras colocam por aí. Mas sim, é verdade, eles existiram, já estão fossilizados, muitos deles, sim. Pastor, Eu tenho uma pergunta. Laura? Quem é? Alô, pastor? Pois não, pode falar. Tá ouvindo? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando o senhor falou aí sobre quando Deus criou o homem no 6º dia e a leva de animais modernos, né? Deus falou que toda a erva do campo, ou seja, as plantas, as frutas, as árvores, seriam para mantimento deles, né? Então, Deus fez todos esses animais, e o homem, inclusive, herbívoros, comiam frutas e folhas. Mas a primeira leva de animais, no caso, os dinossauros, eles eram carnívoros. Então, por que isso aconteceu? Olha aí, quem falou isso, ele é um cientista da aeronáutica, viu? Felipe Taveiros. Obrigado aí, meu irmão. Ele desenvolve tecnologia espacial com a gente. É uma honra tê-lo aqui participando do chat. Realmente, a segunda leva de animais, eles eram herbívoros, né? Então, não comiam carne, era só vegetais, inclusive o homem. Quando aconteceu o pecado, houve um problema genético com o homem, que passou a envelhecer, ter doenças, o sistema imunológico dele se arrebentou, os animais começaram a se tornar carnívoros e as plantas começaram a criar espinhos. Então, houve uma desgraça generalizada, tanto no planeta, nos vegetais, nos animais. Foi uma tristeza, né? O pecado bagunçou com o equilíbrio que existia. Acredita-se que na época de Adão, todos os vulcões eles já estavam quietos, tectonicamente, essa palavra técnica, estava tudo quieto já, com o Brasil quieto tectonicamente, porque é uma terra velha, né? Então, acredita-se que naquela época até os vulcões, e tem todos os argumentos provando que isso era verdade, né? Teria que ter tempo para falar. E com a chegada do pecado, houve um desequilíbrio, começou terremoto e tudo quanto não prestava de novo. E acham que alguns animais daquela época que tem duas versões de cientistas achando que os animais não eram carnívoros, mas eram tipo que comem restos mortais, tipo urubu, como é que tá o nome? Eram carniceiros, né? Outros acham que sim, eles não eram carniceiros, eram carnívoros realmente e comiam. Então, o que é correto é que na época de Adão, na segunda leva, todos eles, inclusive leões e ursos, eles eram herbívoros, e a gente vai ver eles voltarem a ser herbívoros durante o período chamado milênio, em que Cristo vai voltar para reinar sobre a terra. Todos os animais vão voltar a ser herbívoros novamente, ok? Então, essa visão do passado ou eram carnívoros ou eram carniceiros, e os animais mais novos, sim, todos herbívoros no início. No início, né? Eu tenho uma pergunta.
É verdade que as aves de hoje em dia são dinossauros? Olha, vamos lá. Eita, é cada uma, viu? O que é um dinossauro? Você pega, por exemplo, um ornitorrinco, né? Ele tem 250 milhões de anos e está vivendo hoje aí no planeta, tem um monte deles. Então, se você digitar na internet lista de dinossauros que existem até hoje, você vai se encantar com a quantidade de animais que tem hoje aqui, que a gente conhece, tipo assim, cabra, eu não sei se a cabra é um deles, eles têm origem de muitos e muitos e muitos anos. Digitem para vocês verem, dinossauros que vivem até hoje. É interessante. Então, assim, a origem veio de lá, a origem genética, inclusive nossa, veio de Adão, né? Então, todo animal que tem hoje veio daquela época. O que acontece aí hoje em dia é que eles começaram para querer provar que existia um elo de transição, dizer que dinossauro tinha pena. Então, é porque foi uma descoberta na China que encontraram um fóssil com penas, um dinossauro com penas. Aí disseram, encontramos o elo perdido, para dizer que a Bíblia era mentirosa. Isso rolou, foi publicado pela National Geographic, né? Uma universidade de paleontologia, a mais famosa dos Estados Unidos, pediu a pedra para analisar. Quando pegou a pedra que analisou, viram que os chineses tinham jogado ácido e feito um trabalho de relevo para acoplar uma ave junto com o lagarto, que era o dinossauro lá, para dizer, olha, o dinossauro tinha penas, mas foi uma montagem. Eu tenho a publicação, nome do reitor da Universidade Federal, a carta que ele passou para a National Geographic, dizendo assim, vocês foram enganados, isso aqui é mentira, isso aqui é uma falsificação, uma montagem. Vocês sabem o que foi que a National fez? Nada, zero. Até hoje tem programa na Discovery e nos vídeos ainda da TV por assinatura mostrando dinossauros com penas. Eu pergunto, isso é ciência? Me perdoe a franqueza, não, isso é palhaçada. Ciência isso não é não. Ok, meu amigo? Obrigado. Vamos tentar encerrar, né, Rafaela? Então, pastor, a gente aguarda domingo, 11 horas, né? E para a gente tentar concluir, a gente não vai concluir, né? Mas complementar, né? E mais à frente um pouco desse assunto tão interessante, porque é como se a Bíblia saísse do papel e fosse para a vida real, né? É verdade. Então a gente começa a ver que a Bíblia, ela é real, é a palavra viva, é viva e eficaz porque ela é real, né? Tudo que tem escrito na palavra de Deus é comprovado e nós podemos viver. Eu agradeço muito, muito mesmo a participação e foi muito bom. Eu agradeço a participação dos senhores e os visitantes também. A gente se perdeu um pouco aqui, que está com muito quadrinho, mas tem alguns visitantes e a paz do Senhor a todos. E vamos fazer uma oração para encerrar, né? Vamos orar, encerrando. Eu vou pedir para a Rafaela fazer a oração encerrando. Rafaela, queria agradecer aí também, né, a presença do ilustre cientista Felipe Taveiros, que está, pelo menos aqui está aparecendo na minha telinha aqui embaixo, né? Prazer, irmão. Ele é cristão, viu? É evangélico, crente até os ossos. Obrigado pelo convite. Domingo estaremos de volta. Eu gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer. Para agradecer a Vinícius também, viu? Agradecer a Vinícius que está aí no controle para a gente, que a gente está engatinhando ainda no Zoom e tudo isso aí. Eu queria agradecer, né, a pastor Dolvinho, ele é meu tio, né, queria agradecer muito a ele. Essa palestra ele fazia para a gente quando a gente era adolescente, para todos os sobrinhos, né, até hoje, as coisas que eu lembro dessa palestra, eu falo para minhas amigas, para meus amigos, né, e os que são crentes e os não crentes, né, eu quero dar esse testemunho, né. Então, é algo que vocês vão poder repassar esse conhecimento, né? Então,
Então, vamos orar, agradecer a todos, né? A Vinícius, como a irmã Suzane falou. A gente conta com você, viu, Vinícius, no outro domingo, para passar os slides, para fazer toda a estruturação. Muito obrigada. E a todos os juniores que participaram, tá bom? Um grande beijo, vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigada, meu Pai, por este dia tão maravilhoso que podemos compreender, Senhor, mais da Tua palavra e uni-la, Senhor, à ciência, meu Pai. O Senhor é o cientista dos cientistas, porque foi o Senhor que formou todo este mundo, todo este universo, que muitas vezes a gente não é nem capaz de compreender, Senhor. Tão grande dimensão, meu Pai. Foi o Senhor que criou o infinito, e o Senhor sempre foi, sempre existirá. E isso é tão grande para nós, Senhor, que nós não conseguimos nem nos expressar e nem imaginar quão grande é esta grandeza. Oh, Deus, obrigada, porque mesmo pequenos, meu Deus, comparado com este mundo tão maravilhoso que o Senhor criou, nós, Senhor, somos amados por Ti. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, meu Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E obrigada pelo teu amor, Senhor, porque tu enviaste o teu Filho amado para nos salvar, mesmo sendo tão grande, Senhor, dono deste universo. Obrigada por tudo. No teu nome, amém. Amém.